magnéticos! Seja bem-vindo a mais um episódio do Magnetiza Cast, um podcast mais atraente para falar de marketing e vendas. Eu sou a Vi Magalhães, sou jornalista pós-graduada em marketing, sou também professora atualmente na graduação no curso de marketing digital e também da pós-graduação com a disciplina Comunicação e Meios de Expressão Corporativo. Eu sou Sabrina Moreira, eu sou psicóloga, sou especialista em educação e vendas, o que significa que eu dou palestras, treinamentos, mentorias para te ajudar a vender com muito mais propósito, mais humanização e resultados, é claro. E também sou diretora da Escola de Líderes do IBRAXIX, que é o braço educacional do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, hein, Sá? Como reforçar a aliança entre estratégias de conteúdo e vendas para mais conversões? Eu quero te contar, sabe, Magnético, que esse foi o motivo que Sabrina e eu nos unimos. Verdade. Porque o marketing sem vendas, vendas sem marketing não funciona. E eu quero até, inclusive, para introduzir esse tema, contar da minha experiência, Sá. Posso? Claro, por favor. Eu sou assumidamente uma péssima vendedora. Oh. Só que eu também sei produzir um conteúdo de primeira. Então, o que acontece? O que acontece, gente? Produzo conteúdo, trabalho com isso, né? Ajudando pessoas com estratégias de conteúdo, né? Para poder ali oferecer teu conhecimento, tuas habilidades por meio de conteúdos ali nas redes sociais. Só que muitas vezes, eu consigo atrair essa pessoa, eu consigo pescar essa pessoa. Mas na hora de vender, eu travo literalmente na hora de falar o preço normalmente, é nesse momento. Porque quando eu faço a apresentação completa do meu trabalho, eu faço assim, show! Aí quando chega na lâmina do preço, eu travo, eu acho que eu fico vermelha, acho que eu abaixo o tom de voz. E foi por isso que a gente se uniu. E o assunto de hoje vai ser sobre isso, como unir essas duas habilidades, essas duas áreas, para ter mais conversões. Porque no final dessa história toda, eu quero converter mais, sabe? Exato, mas calma, minha querida, porque agora você tem a mim, entendeu? Eu vou te ajudar nisso. Mas antes da gente engatar nesse tema, vamos ler os comentários Boa. A respeito dos últimos episódios. Então, as pessoas estão engajando, estão mandando ali seus comentários tanto no YouTube, quanto nas nossas redes sociais, ou no nosso WhatsApp, inclusive. Então, independente do canal, participe. Mande o seu feedback, mande a sua dúvida, mande ali a sua sugestão. A gente até mudou toda a estrutura do podcast por conta de sugestões de vocês, magnéticos. Então, vamos lá. Bom, vou começar então, tá? A Priscila Deane mandou o seguinte. Sá, consegui terminar de assistir hoje. Amei! Parabéns pelo conteúdo, super inspirador na parte que você fala como foi para gravar o primeiro story. Ah, esse conteúdo tá legal. Tá lá no primeiro episódio, então se você não assistiu, vai lá ver. Tua jornada tem sido uma inspiração. Obrigada, Pri. E eu trouxe alguns aqui, comentários que foram deixados lá no YouTube. Então, se você está assistindo esse podcast do YouTube, já deixa um comentário aqui embaixo pra gente. Se é do Spotify, também, tá? Também é possível, você sabe? Sabia? Dá para deixar uma curtida também, né? No YouTube, dá para avaliar, inclusive. Uhum. Dá para se inscrever no sininho. Dá para ativar notificações. Nossa. Dá para encaminhar para toda a sua rede de contato e nos ajudar a propagar cada vez mais o Magnetiza, né? Eu acho que dentre todas essas 10 opções, tem que fazer no mínimo 2. Vai de desafio, pelo menos 2. Então, a Giovana Bardo disse, vocês são ótimas. Obrigada, Giovana. O Fernando Jordan, namorido. Excelente conteúdo, sucesso. A Patrícia Dias, adorei, super profissionais. E o Felipe Bessa, uau, mandaram bem, ótimas explanações. Muito obrigada, gente. A gente agradece de coração mesmo pelo feedback. Legal, então vamos falar sobre esse tema, né, que nos uniu e que une, de fato, os profissionais de marketing com vendas. Deveria unir, né? Ou seja, se tem dois departamentos dentro de uma empresa que precisam andar assim, ó, juntos, fazer reunião e tá sempre acompanhando o indicador um do outro e sempre em conversa constante, é marketing e vendas, né, Vi?
Sim, e inclusive, Sá, não é só marketing e vendas, né? Essas duas áreas, marketing e vendas, precisam estar unidas também à produção, precisam estar unidas também ao administrativo, precisam estar unidas ao jurídico, porque são duas áreas, coração de uma empresa. Concorda comigo? Com certeza, com certeza. São o coração de uma empresa, ambas têm a ver com vendas. Na verdade, vendas é o coração da empresa e vendas não acontece da mesma forma se não houver um bom marketing. Então, o marketing, na verdade, ele corresponde à primeira etapa ali da jornada do cliente, que é a etapa de atração. Então, quando a gente fala em treinar o vendedor, a gente geralmente começa na abordagem, certo? Mas na jornada do cliente, ele foi impactado primeiro pelo marketing. Então, chega no vendedor depois de um bom marketing feito. Mas o vendedor começa ali a atender efetivamente depois que o marketing já trouxe um bom lead, enfim. Então, tem que gerar valor esse marketing. E quando a gente fala em aliança, é porque acontece muito o seguinte, a pessoa, a área de marketing, né, formula ali uma série de estratégias para poder impactar, né, pescar, como eu falei lá no começo, pescar esse cliente, trazer ele até a loja, ou até o chat, ou até o site, seja onde for. E no final das contas, a compra efetiva ali acaba sendo com um vendedor. E se esse vendedor não está bem treinado, inclusive com o que está sendo propagado, se ele não está ciente do que está sendo propagado, acaba que se perde aquele processo e aí se torna uma estratégia ineficaz, não pela estratégia em si, mas por como ela chegou lá na ponta. Exato. E isso só acontece porque não houve uma aliança. Se houvesse, porque a estratégia eficaz mesmo, ela teve a preocupação de chegar lá na ponta e explicar para o vendedor como é que ele tem que dar continuidade ao início daquilo que foi falado ali na estratégia, concorda? Com certeza, tem que estar muito integrado. Não existe separar uma coisa da outra, porque muito se fala, inclusive, nisso, né? Se você tem um excelente marketing, se você faz um inbound marketing, por exemplo, que é a estratégia de propagar conteúdo nas redes sociais, impactar as pessoas ali diretamente, não adianta você ter um ótimo marketing feito com boas peças ali de conteúdo, um bom texto, uma boa copy. E quando chegar no vendedor, o vendedor não ter habilidade, não ter técnica para converter, para absorver esse lead, tá? E o lead, lembrando que é essa oportunidade de negócio, é um cliente em potencial. Esse é o lead que veio através do marketing. E o contrário é a mesma coisa, não adianta você ter vendedores excelentes ali, super vendedores estrela, se você não tiver uma boa etapa de atração. Então, por isso que é importante que esses dois departamentos caminhem muito juntos, inclusive é muito comum. Eu trabalhei numa empresa que o CEO da empresa fazia reunião diária, fazia dailies ali de meia horinha, com o head de marketing e de vendas, todos os dias. Porque precisa, né, os indicadores precisam estar sempre muito alinhados, precisa estar sempre falando a mesma língua. Então, o head de vendas, ele precisava estar muito ciente do que estava sendo feito de marketing para poder preparar a equipe dele para receber isso, certo? E trazendo aqui para o contexto que a gente vive hoje das redes sociais, que a gente tem falado tanto nessa, ir para as redes sociais, para o Instagram, para o TikTok, seja para onde for a tua rede social que você se encaixa melhor, é importante entender que toda pessoa, né, todo empreendedor, quando vai, ele quer vender, ele quer dinheiro, ele quer receita, né? E muitas vezes ele não quer produzir conteúdo, só que uma coisa depende diretamente da outra. Né? Então, é importante entender que, mesmo que você seja uma eu-agência, uma eu-empresa, né? Que seja uma pessoa só, você precisa ter essas duas habilidades. Seja a habilidade de produzir conteúdo para as redes sociais e divulgar o teu serviço, como precisa também ter a habilidade em vendas. Vide exemplo próprio, que produz muito bem conteúdo, mas poderia estar faturando muito mais se eu fosse uma boa vendedora. E eu sou assumidamente péssima mesmo, já falei. Então, isso é uma crença, Vi. Tem eu muita sei, gente a gente já conversou. E isso é muito comum da gente ouvir de profissionais autônomos, empresários que atuam vendendo o próprio serviço, ou seja,
eu aposto que se fosse para você vender o meu serviço e dizer para uma amiga sua, né, você indicar o meu serviço, você falaria com muita facilidade, indicaria, venderia a ideia com muita facilidade. Agora, quando é para a gente falar da gente, vender o nosso próprio conteúdo, aí realmente a gente tem essa barreira. Que coisa, né? Deixa eu, então, fazer um compromisso aqui com você e com os nossos telespectadores. Deixa eu primeiro contar uma historinha rapidinho. Conte. Eu tenho um cliente muito querido, Márcio, que ele é vendedor. E ele foi meu cliente, inclusive, porque eu fui ghostwriter dele, que é um dos serviços que eu presto. Eu fui ghostwriter e escrevi um livro para ele. Que é ghostwriter? Explique escritor para fantasma. Na tradução literal, escritor fantasma. Ou seja, eu escrevo, eu sou a escritora, enquanto ele é o autor. O conhecimento é dele, mas quem escreve sou eu. E eu escrevi para ele, em 2020, ano de pandemia, um livro sobre vendas. Que foi lançado, inclusive, agora no final de 2023. 3 anos para lançar esse livro. Nossa, ou seja, conhecimento a senhora tem de sobra, eu tenho, né, dona gente. Vi? A teoria eu tenho. Já fiz curso na Conquer de negociação e vendas. Então, assim, a teoria eu tenho. Qual é o compromisso? E aí, por que eu falei do Márcio? Márcio, sempre que fala comigo, porque a gente se comunica até hoje, a gente virou amigo, né? Acabou virando amigo, porque escrever um livro é praticamente um casamento. Acompanha a pessoa, né? Imagina. Então, Márcio, sempre que fala comigo, ele diz para mim, você é uma excelente vendedora. E eu falo, que bom que você enxerga isso em mim. Então, o meu compromisso que eu quero fazer aqui com vocês agora é que eu não vou mais dizer que eu sou uma péssima vendedora. Isso, e você Primeiro vai ser uma excelente vendedora para si mesma, tá? Porque para o resto você já é. Bom, nessa aliança que precisa haver entre marketing e vendas, tem alguns pontos que eu trouxe aqui, bem objetivos para a gente discutir, que é o seguinte. Primeiro, tem que ter uma compreensão muito clara, cristalina, dos objetivos de ambas as equipes, equipe de venda, equipe de marketing, ou a estratégia de marketing com a estratégia de vendas. Por que eu estou separando? Porque para quem, como a Vi, por exemplo, como eu, né, que atuamos com as nossas empresas e fazemos tanto o marketing quanto a venda, tanto a divulgação quanto a venda, a gente precisa entender se o que a gente está divulgando, a forma que a gente está divulgando, está condizente com o que a gente está entregando como serviço, como venda, tá? Então, precisa ter esses dois objetivos muito aliados, muito claros, esclarecidos. Também precisa estar esse conteúdo alinhado com o funil de vendas, tá? Então, quais são as etapas da venda para cada negócio e o funil de vendas, ou seja, o marketing precisa contemplar o funil de vendas todo. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai vender para B2B, principalmente, existem alguns contatos, algumas etapas. E nessa etapa entre você entrar em contato primeiro com o cliente e, na sequência, você... ou seja, entrar em contato, não necessariamente o vendedor entrar em contato, mas o cliente ser impactado pela marca, pela propaganda ali, pelo anúncio. Entre isso e a conversão da venda, fechamento da venda, existe ali várias etapas. Tá? Então, provavelmente, o vendedor vai entrar em contato, depois ele liga de novo, aí ele manda uma mensagem, enfim. Então, tem estratégia de nutrição desse lead, tá? Então, essa estratégia também tem que estar muito alinhada com o funil, porque o marketing vai ter que produzir conteúdo para todas essas etapas, certo? Precisa ter uma integração ali das ferramentas também. Então, o CRM, né, que é o software mais comum de gestão de clientes, o pessoal do marketing precisa estar... quem monta a estratégia de marketing tem que estar ciente dessas etapas desse funil do CRM. E precisa ter esse feedback contínuo, essa comunicação aberta, muito clara e muito constante entre as equipes. Isso que a Sá falou tem muito a ver com inbound marketing. Até eu comentei com vocês no começo do podcast, do episódio, que eu sou professora da graduação do curso de marketing digital. E a disciplina que eu ministro nesse curso é o de inbound marketing. Então, deixa eu contar um pouquinho aqui para quem não sabe o que é inbound marketing, né? Inbound marketing é o quê? É quando você... É toda aquela jornada, né, dentro desse funil que a Sá está comentando, que o cliente, ele transcorre ali, ele passa por esse funil, ele vai indo de etapa para etapa, aquecendo até em direção ao fundo do funil, que é a compra efetivamente, por meio de conteúdos. Então, para você entender bem direitinho o que é isso,
eu vou te fazer lembrar o seguinte. Sabe quando você está ali no Instagram e passa para você um patrocinado? Aí você clica no Saiba Mais. Aí você encontra ali uma landing page bem construída, que vai te levando até o fim lá daquela landing page, onde tem a CTA, que é o Call to Action, que traduzindo é a chamada para ação, ou clique aqui, saiba mais, e aí você clica. Quando você clica, um robozinho vai lá e diz assim, esse aqui é um lead, que é o que a Sá explicou, é um ponto de contato, um ponto interessado, uma pessoa interessada naquele conteúdo. Esse lead, ele já não vai ser mais impactado com aquela primeira, se for bem construída essa estratégia, ele não vai ser mais impactado com aquela primeira peça. Ele, na segunda vez que for impactado, ele já vai ser impactado com uma peça que aquece a primeira. E assim sucessivamente. A partir do momento que, nessa landing page, você deu os seus dados, porque, sim, eles captam os seus dados ali, e-mail, muitas vezes WhatsApp, você começa a ser impactado, nutrido, isso é a nutrição de leads, você começa a ser impactado e nutrido por outros canais, e-mail, mensagem de WhatsApp, outras plataformas que você visite. Então, você já viu aquilo que você está lá no Instagram, daí você entra para ver um imóvel. Aí, quando você entra no YouTube, aparece um anúncio de imóvel para você. Ou seja, você vai ser bombardeado para o resto da sua vida até que você consuma aquele produto. É basicamente isso. É isso. E isso, se uma estratégia de marketing, né, de inbound marketing, for bem desenhada, realmente considerando todas essas etapas, ela vai, no final, converter a venda. E aí é importante que o vendedor lá na ponta esteja alinhado com isso. Mas isso a Sá fala. Deixa eu terminar de falar sobre o meu lado de cá, né, do marketing. O que acontece? É importante que constantemente sejam monitorados os resultados. Onde é, naquela landing page, por exemplo, que o lead perdeu o interesse? Foi na metade do processo, na metade do texto? Foi no vídeo? Em que segundo do vídeo? Para entender o que precisa ser ajustado nesta campanha. Outra, pode ser que eu e a Sabrina cliquemos no mesmo anúncio. Só que eu tenho interesse por um carro grande, a Sabrina tem interesse por uma moto. E aí, nesse momento em que a estratégia entende que somos pessoas interessadas em um veículo, porém interessadas em veículos diferentes, as próximas etapas vão ser customizadas para o meu perfil e para o perfil da Sabrina. Então, a estratégia de conteúdo, de inbound marketing, ela é muito em cima disso. E onde que entra o marketing de conteúdo nisso? Em tudo que é enviado para o cliente, é conteúdo. Muito bem, já que a gente falou de inbound bastante, Vi, acho que é legal só a gente trazer o contraponto, que é o outbound marketing, que é a mídia mais tradicional, a forma mais tradicional de captação de clientes, tá? Então, o inbound, ele é relativamente novo e ele necessariamente está vinculado a mídias digitais, a conteúdos e tudo mais. E o outbound não, é de fato ou a prospecção ativa que o vendedor pode fazer, ou são as outras formas de mídia offline que vão impactar o cliente ali com a marca, né, na televisão, no rádio, no outdoor, em revista ali, revista de avião, né, de companhia aérea, que tem ainda bastante propaganda, enfim. Então, só para fazer esse contraponto entre in e outbound marketing. Perfeito. Certo? E, bom, feito tudo isso, você viu como é complexo? Gostei da explicação, Vi, porque, de fato, tem todas essas etapas, tem todos esses pontos a serem observados pelos dois, né, por ambos. Porque, por isso que a gente falou desde o início que um não vive sem o outro, né? Vendas não vão acontecer, não vai chegar naquela etapa final do funil se não forem observadas todas essas etapas e quais são os possíveis erros e tudo mais. Então, uma análise de dados também bem eficiente ali, feito por uma equipe especializada, né? Hoje em dia tem as empresas mais modernas e completas, tem a equipe de Ops, Sales Ops, que é justamente essa equipe que analisa dados e melhora as operações e os processos, otimiza os processos e tudo mais. Então,
complicado, não tá fácil de vender nos dias de hoje, né? Mas é muito legal ao mesmo tempo, porque a gente tem cada vez mais oportunidade de ter bons conteúdos, de ter bons produtos, porque essa competitividade tão grande também faz com que todo mundo precise se melhorar, né? Então, o que você entrega para o cliente, tanto em se tratando de conteúdo, como de entrega mesmo de produto, precisa ser cada dia melhor, né? Então, é uma competitividade que, na minha opinião, se torna saudável, porque instiga todo mundo a melhorar os seus processos, pelo menos é isso que eu quero crer, né? O que você acha, Vi? Eu quero te fazer uma pergunta, Sá. Você sente nas experiências que você passou que existe, infelizmente, e eu já estou falando a minha opinião, né? Que existe, infelizmente, uma certa rixa entre equipes de marketing e equipes de vendas? Eu acho que sim, eu acho que isso eu via mais, eu até trabalhei em agência de propaganda, né? A gente veio do mercado publicitário. Eu acho que isso acontecia mais no outbound, nesse formato de mídia, de impacto e de atração de cliente mais tradicional. Eu acho que nessa era digital, com o inbound marketing, com essa necessidade de se alinhar com funil e tudo mais, eu vejo, de fato, as equipes ali de marketing e vendas, de inside sales, trabalhando em conjunto, mais colaborando do que competindo. Mas eu acho que ainda a gente vê muito essa competição, sim, porque é aquela coisa, né, Vi? Apesar de que ambas as áreas necessitem de eficiência em comunicação e de criatividade, tem aquela coisa de o marketing é dono da criatividade e vendas só quer vender e não está muito ligando para isso. Então, ainda impera um pouco esse estereótipo, digamos assim, na minha opinião. O que você acha? Aí tá uma boa discussão aí para vocês colocarem a opinião de vocês aqui no YouTube ou ir lá no nosso Instagram contar. Uma boa discussão, né? Você acha que tem ainda muita competitividade entre marketing e vendas ou, na tua opinião, tá mais de boa? Vamos ver, vamos aguardar. É uma percepção que eu tenho, e aí é percepção mesmo, tá? Não estou afirmando nada. Não tem dados? Não tem dados. É que alguém tem que ser o culpado de um mau resultado, né? E aí, vendas culpa que a peça do marketing não tá bom e marketing culpa que vendas é que não é eficaz. Que não foi eficaz. Então, acaba acontecendo muito, na minha opinião, que essa rixa acaba existindo por causa disso. E interessante você falar que o dono da criatividade é a equipe de marketing, só que quem sabe a real necessidade do cliente é quem está na ponta. Com certeza. E eu sempre, assim, graças a Deus, nas minhas experiências profissionais, eu sempre procurei entender muito o que vendas estava falando, justamente para entregar da forma mais assertiva possível. E aí, Sá, a gente já vai caminhando para o final do nosso podcast, onde a gente vai entrar com dicas. Então, eu quero começar hoje eu dando as dicas, porque a primeira delas é justamente a empatia. Boa. É entender o que o outro lá, né? A outra ponta. Marketing, entender o que vendas passa e o que ele precisa. Qual é a necessidade dele. E vendas, entender que marketing também tem limitações. Marketing tem um orçamento para cumprir, né? Tem ali outros prazos, outras demandas. Inclusive, eu citei a questão da pós-graduação, que eu trabalho, dou aula para profissionais de RH que buscam a questão da comunicação interna, e eu sempre digo o seguinte, é importante entender que comunicação, marketing, essas áreas, muitas empresas otimizam um profissional ou uma equipe pequena para atender não só marketing voltado para vendas, mas também comunicação interna, propaganda, redes sociais. Às vezes é uma equipe muito pequena que tem que fazer tudo isso. Então, é importante também entender isso. Então, eu diria que a primeira coisa é isso, né? É ter essa empatia. Desenvolver conteúdo educacional e demonstrativo, porque isso é uma grande munição para a equipe de vendas. Fazer ações de CTA, chamada para ação, né? Claras, eficientes, porque às vezes não está claro que aquilo ali é uma chamada para ação e a pessoa não sabe como chegar ao ponto final daquela história. E o que a Sá estava falando agora há pouco, aproveitar dados e análises
para otimizar o conteúdo. Muito bem. E do lado de cá, você vendedor, você querida vendedora, eu acho o seguinte, faça um tratado de colaboração com o pessoal do marketing. Porque eu vi isso acontecer, de não chegarem bons leads para o pessoal de vendas e vendas cobrar o marketing. Então, assim, comunicação pode ser tanto não violenta quanto violenta. E uma cobrança é uma comunicação que se caracteriza como uma comunicação mais agressiva. Então, você chegar para o dono da empresa, né, pensando numa empresa pequena, uma startup, por exemplo, e dizer, não estou vendendo porque os leads são ruins, porque o marketing não traz leads bons e tal, não é um bom caminho, tá? Então, eu sugiro que você faça, de fato, um combinado. O combinado não sai caro. E quando você combina com o outro departamento, que a partir deste momento, independente do que tenha acontecido até hoje, a gente vai se aliar, a gente vai se ajudar, e eu vou te passar minhas percepções, você passa as tuas, eu te digo o que funciona e você também, e vice-versa, eu acho que isso pode funcionar muito bem. Então, são pessoas em todas as pontas, né, Vi? Então, falando de departamento para departamento, também humanize essa comunicação, entenda que existe alguém lá do outro lado que também está querendo entregar o seu melhor, está querendo fazer da melhor forma e todo mundo quer o resultado da empresa. Então, isso vai muito de cultura empresarial. Então, você que é empresário, você que é empresária, tenham essa cultura de colaboração e não de competição, que com certeza marketing e vendas vão caminhar mais lado a lado de uma forma mais saudável. Certo? Certo. Boa. Agora é com você, Sabrina Moreira. Pois é, então, né, para que a gente não esqueça de fazer. Isso aqui piada interna, tá? Piada Quem interna, quiser, vocês manda um direct ali para que a gente conta. Nunca saberão. Mas assim, bom, a gente falou aqui sobre a importância de esses dois departamentos e essas duas ações, porque quando eu falo em departamento, eu estou falando numa empresa um pouco mais estruturada, mas mesmo que você trabalhe sozinho, as ações de marketing e vendas precisam estar muito conectadas, precisam estar muito alinhadas e os indicadores precisam ser conhecidos comumente, ou seja, vão ter indicadores diferentes a serem acompanhados, mas é importante que um conheça o indicador do outro. É importante que haja também um treinamento mútuo ali para que a equipe de vendas entenda um pouco do que o marketing faz, quais são os desafios, e que marketing ouça a equipe de vendas, porque, como você bem disse, Vi, no fim das contas, o vendedor é a gente time que conhecemos mais do nosso cliente. Então, precisa haver essa aliança. Por isso que o título do nosso podcast hoje é isso, essa aliança para mais conversões. Sem aliança, nada feito. Boa. Boa? Então, é isso, gente. Bom, quem quiser me encontrar nas redes sociais, @Sabrina_Vendedora-Estrela. No LinkedIn, eu tô como Sabrina Moreira. E @ViMagalhães, com 4 S's, no Instagram, TikTok e no LinkedIn, já que você falou, Virgínia Magalhães. Isso. Você sabe, Sá, que hoje me perguntaram, aí, ó, tô prospectando uma pessoa que ela começou assim, Vi, é Vi de Vitória, de Viviane? É Vi do quê? Bom, é Vi Magalhães, né? Eu falei, é Vi de Virgínia, gente, não aquela lá do SBT, é a outra. Virgínia e Sabrina, né? É uma dupla de sucesso. Isso aí. E quem também quer acompanhar o Magnetiza, @MagnetizaCast, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é organização. Então, como manter uma organização pessoal para lidar melhor com criação de conteúdo, que é bem desafiador, né? E follow-up de cliente, que, na minha opinião, é a parte mais difícil das vendas, tá? Follow-up, fazer o acompanhamento do cliente. Ficou curioso? Então, não perca o nosso próximo episódio. Eu vou contar como que eu criei o meu sistema, meu próprio sistema de CRM. Temos uma baita especialista em organização de todas as coisas, aí você conta melhor isso para nós, tá? Temos uma obcecada por organização, tá? Pronto, falei. Então, aguarde o próximo episódio que você vai ver. Mas é isso. Então, a gente se encontra lá nas nossas redes sociais. E no próximo episódio, né, Sá? Até lá. Até lá!